Amados irmãos, paz do Senhor a todos, a graça e a misericórdia do Senhor seja com todos vocês aí em seus lares e nós aqui, todos juntos e unidos na presença de Deus, unidos em torno do propósito de adorar ao Senhor, de louvar e bendizer ao seu nome. Estamos servindo ao Senhor com nossas orações, orando em todo o tempo pelos santos de Deus. Se você ainda não assumiu o compromisso de oração pelos irmãos, faça isso, orando em todo o tempo por aqueles que lideram a nossa nação, pelas lideranças mundiais. Deus ele tenha misericórdia das nações nesse momento, principalmente aquelas que mais sofrem, não é? Com a pobreza, com a desestrutura da estrutura social, com as carências sociais. Deus tenha misericórdia e nesse momento nos socorra, nos acuda com o seu amor e com a sua providência. Vamos nesse momento dar início ao nosso culto ao Senhor nessa manhã, e que você possa com liberdade, com alegria, se livrar de qualquer sentimento, de qualquer pesar, de qualquer coisa que atrapalhe o seu louvor e a sua adoração. Se você se sentir pesado, faça essa oração, peça a Deus agora que abençoe seu coração, de maneira que o louvor flui, agradável a Ele, e que o pecado, se houver, seja perdoado, e que a preocupação, se houver, ela seja entregue nas mãos do Senhor, para que haja descanso e refrigério na alma. Enfim, que a paz do Senhor ela repouse sobre a sua vida. Oremos ao nosso Deus. Pai celestial, maravilhoso é o teu nome. Glorificamos a Ti, Senhor, por podermos estar, Senhor, nas primeiras horas do dia, Te louvando, Te adorando, Te servindo com alegria. Em nome de Jesus, Senhor, que esses momentos que nós vamos passar aqui juntos, Senhor, eles sejam de utilidade para a vida nossa, nós que estamos aqui, Senhor, te servindo, e daqueles, ó Deus, que estão do outro lado, ó Deus, sentados a essa mesa, sendo servidos, ó Deus, com a palavra, com louvor, Senhor, que se alimentem, que se fortaleçam, que cresçam, ó Deus, e que compartilhem isso com sua família em seus lares. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, flua através dos cânticos, através da mensagem, ó Deus, que o Teu servo vai nos trazer nessa manhã, ó Deus, e através do estudo bíblico, Senhor, que será ministrado, Senhor, nas classes bíblicas no Google Class. Que cada um, ó Deus, se sinta estimulado a participar e a aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui no livro de Deuteronômio, abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 32, e nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 4, o Cântico de Moisés, uma linda passagem da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 32, de 1 a 4, nos diz assim a palavra: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 116 da harpa cristã. É este Deus justo e reto, é este Deus poderoso, é esse Deus que trouxe ao nosso conhecimento a sua vontade pela sua palavra. E nós estaremos cantando o cântico Livre Estou, 116 da harpa cristã. Nos acompanhe, abra sua harpa e vamos louvar com alegria e com entusiasmo.
senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Mais uma vez, todos juntos. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes
Você pode estar convicto de que em toda circunstância o Senhor comanda, Ele tem o comando, Ele tem o controle, e Ele é sempre justo, Ele é soberano sobre todas as coisas.
graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, nós queremos louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Quero convidar os amados irmãos para refletir a palavra do Senhor nessa manhã. Você possa abrir aí em sua casa a Bíblia, no livro de 1 Pedro, o primeiro capítulo, vamos ler até o versículo 9. Você possa aí convidar já também seus amigos, familiares, para que possa acompanhar também esta reflexão e logo após as aulas que vai ser passada para os irmãos. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do primeiro, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação no Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que o Senhor aplique esses versículos em nossos corações. Vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra nessa manhã. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por tua palavra aqui já lida. Pedimos, Senhor, o teu auxílio, porque nós carecemos da iluminação do teu Santo Espírito, meu Pai. Que tu possas falar o coração da tua igreja, o coração, Senhor, do teu povo. Que tu possas, Senhor, fortalecer, meu Pai, nossas fraquezas, que tu possas nos confortar, que tu possas nos consolar e até também, meu Pai, nos edificar, meu Pai, fortalecendo e também, Senhor, corrigindo nossa vida, Pai. Abençoa o teu povo. Nós estamos num momento muito difícil, Pai, da nossa história, mas crendo, Senhor, que tu estás conosco, e é justamente, meu Pai, por essa fé que nós temos em Ti, que estamos de pé. Por isso, Senhor, nós te louvamos por tudo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, amados irmãos, nós estamos diante de um texto, ele é um texto conhecido, e quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a situação que nós estamos passando, e aí nós temos visto no nosso contexto atual muitas pregações, muitas mensagens voltadas para esse texto e o contexto que vivemos. Por quê, meus irmãos? Porque não dá para fugir dessa atualidade. Nós temos que entender, quando nós estamos passando por angústias, por dificuldades, por tribulação, por situações difíceis, por percas, nós sempre recebemos palavra de pessoas, palavras de amigo, palavras de um pastor, palavras de um evangelista, palavras de conforto que aliviam a nossa angústia. Sempre quando o povo de Deus, sempre quando a igreja ela passou por momentos difíceis, o Senhor ele sempre trouxe alívio e refrigério para a alma. E é bem verdade, meus irmãos, que a carta, esta epístola de 1 Pedro, ela é escrita nesse contexto. Qual o contexto? O contexto de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por travadas lutas, pessoas que estão dispersas. Então Pedro ele escreve essa carta justamente nesse contexto,
um contexto de angústia, um contexto de perca, um contexto de tribulação, um contexto de dias difíceis. E aí é muito bom, quando nós estamos passando por uma situação difícil, que nós recebemos uma palavra de conforto, que a gente consegue alívio para a nossa alma, a gente consegue aliviar a nossa dor e as nossas angústias. Por isso que Pedro, ele escreve justamente a essas pessoas que estão ali depois da dispersação. E é interessante que você analisar, você vê que Pedro, ele segue aquilo que também o apóstolo Tiago, ele escreveu na sua epístola de Tiago. Ele também escreve que o Tiago, ele escreveu as 12 tribos da dispersação. Então, justamente nesse contexto que Pedro, ele escreve essa epístola. E qual é o cenário, meus amados irmãos, que o apóstolo Pedro, ele escreve e observa o cenário que está acontecendo? O imperador romano, Nero, ele queimou Roma com o intuito de, na verdade, reconstruir essa cidade. O que acontece? Daí então os romanos ficaram profundamente abalados, ficaram profundamente entristecidos. Nero então colocou a culpa nos cristãos, usando esses cristãos como bode expiatório, e espalhou um boato de que foi os crentes que ateou fogo em Roma. Entretanto, meus amados irmãos, depois disso, uma terrível perseguição logo se espalhou na vida daquelas pessoas. Uma terrível perseguição se espalhou por todo o Império Romano. Então, observe justamente o cenário que Pedro, ele analisa, o cenário onde essas pessoas estavam. Pessoas estavam dispersas, não estavam em suas cidades, pessoas que estavam sendo maltratadas, pessoas que estavam tendo grandes percas, lutas terríveis. Pedro então, ele escreve essa epístola para confortar os amados irmãos. Amados irmãos, em sua saudação, no primeiro versículo, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação, no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele começa, amados irmãos, essa saudação no versículo 1. Primeiro, evidentemente, dizendo que foi ele o autor dessa carta, se identifica também como apóstolo, mas ele também diz: a quem é que Pedro está escrevendo? Quem são as pessoas que Pedro, ele endereça essa epístola? Ele vai dizer, ele escreve aos eleitos que são forasteiros. Amados irmãos, essa palavra, essa carta do apóstolo Pedro, ela conforta aqueles irmãos pelo fato de Pedro dizer onde é que os irmãos estão posicionados. Eles estão, mesmo passando por lutas, por dificuldades, eles estão posicionados em Cristo. Eles estão, de fato, assegurados da sua eleição. É como se Pedro, ele, ao falar com os irmãos, ele fala: eu escrevo a pessoas que são eleitas, ou seja, estão posicionadas em Deus como eleitos, estão lá como eleitos de Deus. E também aos forasteiros. E essa palavra é muito importante porque vai dizer a nossa condição, isto é, nós estamos posicionados, salvos, eleitos em Cristo, mas a nossa condição é uma condição de forasteiros. E aí, o comentarista Hernandes Lopes, ele comentando esse texto, é interessante que ele diz que em sua argumentação ele vai dizer que nós, e aquele povo são espiritualmente eleitos de Deus, escolhidos na eternidade. Amados irmãos, essa palavra é muito importante, pois o verso 2 vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus. Glória a Deus, amados irmãos, que nós somos e temos essa eleição. Nós somos separados do mundo, nós somos escolhidos por Deus e separados do mundo. Daí então você vai entender porque muitas vezes o povo de Deus
padece muitas angústias, porque o povo de Deus padece muito ódio, padece muita injúria. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos um povo eleito. Nós somos um povo que Deus escolheu, que Deus separou desse mundo. Por isso que o povo padece perseguição, por isso que o povo padece muitas angústias no decorrer da sua história. E nós nos alegramos por Deus ter nos elegido. Quando a gente começa a analisar a palavra de Deus e vê que no Salmo 139, a gente vê claramente Deus, não é, Ele falando através do salmista, que antes da nossa formação, antes que nós fôssemos formados, até que o pai e a mãe conhecessem, Deus já tinha nos escolhido, determinado nossos dias, sem nenhum deles ainda existir. Então são essas pessoas que Pedro escreve. Ele escreve aos eleitos, ele escreve a quem está posicionado não no mundo, não nas pessoas, mas a quem está posicionado em Deus, a quem está eleito espiritualmente em Deus. Mas também escreve a pessoas que são forasteiras, pessoas que não estão no seu devido lugar. E ele diz que nós e aqueles irmãos são socialmente forasteiros no mundo. Nós, crentes em Cristo, nós somos moradores do mundo. Nós somos estrangeiros desse mundo. E é interessante que todo o contexto bíblico, o apóstolo Paulo, ele deixa uma palavra para nós muito importante sobre essa questão de onde é a nossa pátria. Muitas vezes nós estamos tão esquecidos que a nossa pátria verdadeira, ela não é aqui, amados irmãos. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria, ela não é nesse mundo. Aqui nesse mundo, nós só estamos como peregrinos e forasteiros. Diz o apóstolo Paulo que a nossa pátria, ela é no céu. É lá onde nós iremos, é lá onde vamos ter o descanso, é lá onde vamos ter a nossa cidadela. E muitas vezes nós somos como esses irmãos aqui, atribulados. Mas perceba que mesmo diante dessa situação, nós somos confortados por Deus. Irmãos, entendam que a terra não é o nosso doce. Aqui nós sempre vamos ser forasteiros, peregrinos, porque aqui não é o nosso habitat natural. Nós estamos aqui apenas um período de tempo, não vamos ficar aqui para sempre. Então são essas pessoas que Pedro escreve. Ele escreve aos exilados aqui dessa terra, peregrinos e forasteiros. Mas escreve a pessoas que são eleitos, como lá o apóstolo Paulo vai dizer, posicionados em Cristo, aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa posição e aguardando a volta de Cristo, para buscar sua igreja, para nos levar de fato para a nossa pátria, para nos levar de fato para o nosso devido lugar e para a nossa nação. Então esses irmãos, eles estavam na dispersação, estavam dispersos, já estavam vindo de lutas travadas. Reflete os resultados quando você vai lá ver em Atos, logo após a morte de Estevão. É bem verdade que os judeus, eles foram espalhados, de fato foram para outros e outros lugares. E aí, essa luta travada, ela começou sobre a vida dos amados irmãos. Chegamos no versículo 2, ele diz: olha, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue, segundo Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro, meus amados irmãos, no versículo 2, ele vai dar detalhes dessa eleição.
Ele vai dizer de fato o porquê nós somos eleitos e para que nós somos eleitos. Ele vai nos dizer, o versículo é claro, que nós somos eleitos em Deus para a obediência. Não há, mais irmãos, eleito sem obediência. Uma vez que Deus ele escolhe e elege, naturalmente essa pessoa ela será um servo obediente. Então nós somos eleitos para a obediência e santificação. Também, como o texto ele vai dizer, por aspersão. Agora aqui um detalhe muito importante no versículo 2, é quando ele vai dizer que graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa aqui, amados irmãos, é uma ação que aconteceu lá, naquela época que Pedro escreveu para os irmãos, que recai também sobre nossas vidas. Isto é uma ação contínua, todos os dias da nossa vida, a graça, a paz de Deus, ela é multiplicada sobre nossas vidas. Nós temos esse auxílio, nós temos esse conforto da graça, da paz, da multiplicação da graça de Deus sobre a nossa vida. Então por isso nós devemos louvar e exaltar o nome de Deus, bendizer o Senhor, porque de fato Ele tem nos ajudado, Ele tem nos auxiliado, Ele tem feito maravilhas em nossa vida. Bom, amados irmãos, versículo 2 de Pedro, ele fala justamente isso, a eleição, que justamente é para a obediência em Cristo. Então, perceba um detalhe muito importante, a gente não é eleito para fazer o que quiser, nós somos eleitos para obedecer. É isso que Pedro ele vai dizer, eleito segundo a presciência de Deus e Pai em santificação do Espírito para a obediência. E esse detalhe é um detalhe muito importante. Nós não fazemos o que a gente quer, nós não temos esse direito, nós somos eleitos em Cristo para a obediência. Isto é uma comprovação natural dos eleitos de Deus, que eles são eleitos justamente para a obediência. No versículo 3, amados irmãos, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua muita misericórdia. E é interessante que aqui um detalhe que Pedro trata muito importante. Nós somos frutos da misericórdia de Deus. A razão pela qual o nosso Deus promoveu salvação em nossas vidas, que na verdade estavam distantes, estava afastado de Deus. A misericórdia de Deus para com os pecadores, para com os miseráveis pecadores, ela foi grande. Nós precisamos dessa misericórdia, pois a condição que nós estávamos era uma condição lamentável, uma condição de pecado lamentável. E Deus, pela sua graça, enviou o seu Filho, derramando misericórdia, graça sobre nossas vidas. O homem estava numa condição de desesperada e miserável. Quando o apóstolo Paulo ele também escreve aos Efésios capítulo 2, é interessante que ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra ali mortos é necros, mesmo que necrotério. É como se nós estávamos mortos podres em uma pedra. Esta era a nossa condição no pecado. Mas glória a Deus, pois no versículo 4 ele vai dizer algo muito importante. Mas Deus, e essa conjunção é importante porque estávamos diante de um cenário lamentável, terrível, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele desceu sobre nossas vidas a graça do Senhor Jesus. Por isso que ele diz: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Amados irmãos, mesmo em lutas,
mesmo em tribulação, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Foram essas misericórdias que nos tiraram de um abismo eterno e nos levaram e nos separaram e nos deixaram esperança de um dia morar no céu com o Senhor. Além da misericórdia também, Ele nos regenerou, isto é, Ele deu um novo nascimento, Ele deu uma nova vida, uma nova direção, uma nova provisão de salvação. Quando um cristão ele está em Deus, quando a pessoa se volta para Deus e deposita nele a sua fé, a gente entende que o pecador ele nasce de novo dentro da família de Deus e ele obtém uma nova natureza. Então, bendito Deus que usou de misericórdia, que também diz o texto, nos regenerou para uma viva esperança. Amados irmãos, a nossa esperança não é morta. A esperança do cristão é uma esperança viva, isto é, uma esperança eterna, uma esperança que significa um otimismo que nós temos confiante, que procede primeiro de Deus. O salmista, no Salmo 43, vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Nós temos essa esperança. E por que se abater? É como se Pedro está dizendo: olha, vocês estão nessas lutas travadas, nessas angústias, nessas percas, mas por que se abater? Sabendo que vocês são eleitos de Deus, de fato peregrinos, mas tem essa esperança que é viva, uma esperança que é eterna, uma esperança no Senhor. Chegamos, meus amados irmãos, no versículo 4, e aí o apóstolo Pedro vai dizer: para uma esperança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros. Nós temos uma herança, assim como ele falava para esse povo, que o povo ele tinha esta herança. Pedro ele mostrou aos cristãos que estavam sendo perseguidos como uma pessoa ela deve olhar, como uma pessoa ela deve ver além das tribulações, como uma pessoa ela deve enxergar e contemplar que a aparente tribulação, que a aparente provação não é o nosso foco, mas que nós devemos olhar além das tribulações, para enxergar, para contemplar essa herança eterna, essa herança que nós temos da parte de Deus. A vida, a justiça, a alegria, a perfeição, a presença de Deus caminham para essa herança. Nós caminhamos para a glória de Deus, são recompensas dessa herança. Nós somos recompensados, meus irmãos, nessa herança, e por isso nós temos que louvar o nome do Senhor. É bem verdade que nós, muitas vezes, olhamos para as circunstâncias, olhamos para as dificuldades e esquecemos que há uma herança guardada, reservada para nós. E aí a gente vai também entender que essa herança ela é incorruptível, ou seja, não se revoga, é uma herança que é imutável. Deus deu para nós, acabou. Nós somos de fato herdeiros de Deus, nós temos essa herança, quando o texto vai dizer que ela está reservada, ou seja, guardada para nós. É uma herança que está guardada para todos os filhos e filhas de Deus. Então que o Senhor possa nos fazer compreender que na situação onde o apóstolo Pedro ele escreve para esses irmãos, ele recomenda aos irmãos olharem além das provas, os irmãos observarem que eles têm uma herança assim como nós temos. E essa herança não se perde,
Não é uma herança aqui terrena, que muitas vezes tem briga, tem discórdias, tem dissoluções, tem anos e anos de pesquisa para ver quem é o herdeiro, quem não é. Não, nós somos diferentes. Nós temos uma herança que é certa, que é imutável, que não se corrompe, porque está guardada. E quem está guardando a herança é Deus para nós. No versículo 5, ele vai dizer justamente isso: porque sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Pedro, ele vai dizer que nós somos guardados pelo poder supremo de Deus. Amados irmãos, como esses irmãos, eles estavam passando por essas lutas difíceis, mas o poder de Deus, isto é, sua onisciência, sua onipotência, sua soberania, guardava não apenas aquelas pessoas, mas o poder de Deus, ele guarda também esta herança que ele falou aqui no versículo 4. O poder de Deus, o supremo poder, a onisciência, não guarda apenas a herança, mas guarda também o cristão com segurança. Nós somos guardados por Cristo. A nossa herança também é guardada por Cristo. Guardada pelo quê? Guardada pelo poder de Deus. Ninguém pode, amados irmãos, roubar essa herança. Ninguém pode roubar este tesouro, porque o poder de Deus, ele tem guardado este tesouro. Ninguém pode impedi-lo que nós possamos receber o tesouro. Eu quero dizer, irmãos, nessa manhã, que o maior tesouro que nós já recebemos foi a salvação. Não há nada que possa se equiparar ao valor desta salvação. E este tesouro nós temos guardado e reservado, não aqui na terra, mas o tesouro, a herança, ela vai nos esperar no céu. Então por isso que o apóstolo vai dizer que ele, nós somos guardados pelo poder de Deus. O que dizer, amados irmãos, dos escapes? O que dizer dos livramentos? O que dizer da nossa vida? Olhe para hoje, olhe o que Deus tem feito hoje, olhe para as dificuldades e veja que Deus tem guardado a sua igreja, e veja que Deus tem guardado o seu povo. Veja que o Senhor tem, pela sua onisciência, pela sua soberania, acontece coisas que a gente não sabe explicar, amados irmãos. Isto é, um povo eleito que é guardado por Deus, um povo eleito que é peregrino, mas que o Senhor guarda, que o Senhor detém essa herança e vai nos recompensar. Então essas palavras confortavam o coração dos amados irmãos. Muitas pessoas dizem que não tem nada, que não tem herança nenhuma, que ninguém deixou herança para ela aqui na terra, mas nós temos a maior herança, nós temos a maior recompensa. O Senhor tem nos dado essa esperança viva, e o Senhor tem guardado tanto a nós como também a herança. Amados irmãos, ai de nós se não fosse os cuidados de Deus sobre a nossa vida. O que seria de nós, amados irmãos, se não fossem os cuidados de Deus? Então Pedro mais uma vez fortalece os irmãos que sois guardados pelo poder de Deus. Não somos guardados pela maior segurança aqui na terra, não, mas a nossa segurança, quem segura a nossa casa, quem segura os nossos filhos, nosso trabalho, nossos negócios, é Deus, que segura tanto, guarda essa herança, como também guarda nossas vidas. Então creiam e vejam como Deus ele é soberano, como Deus ele é poderoso, como o nosso Deus ele é gracioso, que mesmo na situação difícil ele não nos deixa sucumbir. Ele sempre tem palavras de conforto para nós. Ele sempre reafirma, diz: olha, não fique triste, não se desespere, saiba da sua posição, saiba onde você está posicionado. Não é aqui nesse mundo, mas posicionado, como Pedro diz, eleitos espiritualmente em Deus.
Estamos numa condição de peregrino, mas nós somos eleitos do Senhor. No versículo 6, amados irmãos, que eu acredito que é importante, é o coração, não é, desse texto aqui de Pedro 6:7, ele vai falar algo que a gente às vezes se complica muito para entender. Vai falar sobre alegria. Olha o que ele diz: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Alguém pode dizer, mas o que é, evangelista Sérgio? Se alegrar. Você não está vendo o que está acontecendo em nossas vidas? Tribulações, percas, se exultar, se alegrar. Qual é o motivo que nós temos para se alegrar? Perceba que os irmãos aqui estavam dispersos, perseguidos, longe de sua terra, da sua cidadela, de família, sofrendo terríveis lutas. Olha o que Pedro diz, olha, nisso exultais. Ele está dizendo que a tribulação é momentânea, que é passageira, que ela não vai durar para sempre. Eu lhe digo uma coisa, que essa alegria, ela não se baseia nas circunstâncias temporais. Essa alegria que Pedro fala, não se baseia no que você está vivendo agora. A base dela não é isso agora. Esta alegria, ela se refere à alegria que provém da relação eterna com o Senhor. Glória a Deus. Que aqui muitas vezes somos atribulados, mas ele manda nos alegrar é com a relação que provém de nós com Deus, dessa relação que vai ser eterna, uma relação que não muda, que é imutável com Deus. Pedro, ele relaciona essa alegria com a segurança eterna, amado irmão. Então você deve se alegrar, não é com a vida atual não, mas com a tua segurança eterna. A segurança que você tem é essa herança guardada por você. Mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, mas nós devemos alegrar é com a herança que está guardada para nós, entendendo que o que passamos é passageiro, é breve, é um curto período de tempo. É por isso que ele diz, olha, nisto exultai. O que esta provação pode proporcionar. Ou seja, se alegre, porque Deus é que está guardando tanto a herança, como guardando você aqui nessa terra, guardando de muitos males, guardando de muitas coisas que podem acontecer. Nós somos guardados por Deus. Por isso, entenda, nós somos odiados pelo mundo. Não é fácil não, amados irmãos, não é fácil viver em uma terra estrangeira, e justamente era nesta situação que o povo estava. Então Pedro diz, olha, alegres, exultem, versículo 6, embora por breve tempo, ele vai dizer, se necessário, sejais contristados por várias provações. E o versículo 7 ele vai explicar por que é necessário a provação, por que é necessário ser atribulado, por que é necessário, qual é a necessidade do povo sofrer, padecer, angústias, perder, por que é necessário? Pedro, ele vai responder, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação, de Jesus Cristo. Amado e amada irmã, a vossa fé, a nossa fé, ela precisa ser confirmada. Nunca esqueça disso. A nossa fé, ela precisa ser confirmada. Não basta você dizer, olha, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus de orar e tudo acontecer, eu sou um camarada que tenho fé, sou fervoroso, eu tenho fé. Irmãos, isso não basta. O que Pedro diz, olha, que a nossa fé, para ser genuína, ela deve ser confirmada. Por isso que ele vai dizer, se necessário,
Então a nossa fé, ela precisa ser confirmada. Então o propósito de Deus sobre nossas vidas, em nós sermos atribulados, como aqui esses irmãos, passando por uma situação difícil, é que de fato Cristo, Ele quer comprovar a realidade dessa fé que nós professamos. Que realidade é essa? Dessa fé que nós afirmamos que nós temos. Eu tenho fé, mas que realidade é essa? Que fé é essa que nós temos? Então, o apóstolo vai dizer, olha, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então a nossa fé, ela tem que ser confirmada. Não apenas expressada, mas ela tem que ser confirmada. E é interessante que a realidade da fé na vida do cristão, ela é confirmada muitas das vezes pelas lutas. Preste atenção comigo. É muito fácil confirmar a fé quando tudo vai bem, quando há bonança, quando tudo está dando certo, quando há soluções, quando há maravilhas. É muito bom dizer eu tenho fé em Deus e confirmar essa fé em Deus. Meu amado irmão, mas quando a situação está difícil, mas quando há perseguição na vida da igreja ou do povo, é difícil confirmar, é difícil expressar o valor dessa fé, é difícil confirmar que essa fé ela é genuína, ela é valiosa. Então é por isso que o Senhor muitas vezes, para confirmar o valor da nossa fé, de fato nós passamos por diversas tribulações, nós passamos por até percas, como aqui o povo, e para de fato nossa fé ela ser comprovada, ela ser confirmada, como diz aqui o texto. Seguindo em frente, Pedro faz uma comparação muito importante. Ele vai dizer, muito mais preciosa do que o ouro perecível, apurado. Pedro ele faz uma comparação entre a fé e o ouro. Ele fala de provação, ele fala de lutas. Ele vai dizer que o ouro, mesmo depois de apurado, isto é, examinado, mesmo depois dele ser testado. Olhe, o fogo, ele recebe, o ouro, ele recebe fogo para tirar suas impurezas, para tirar suas sujeiras, para que ele tenha um valor melhor, para que ele venha ter um valor mais alto. Mas o que acontece? Pedro vai dizer dessa comparação que esse ouro, mesmo depois de apurado, mesmo depois de testado, mesmo depois de examinado, o que acontece? Ele pode ser destruído. É o que ele diz, olha, esse ouro, ele pode ser perecível. E por que Pedro faz esse contraste entre o ouro e entre a nossa fé? Escute isso. Mesmo com o ouro, um cristão ele pode passar pelo fogo. Um cristão ele pode ser testado, pode ser examinado, mas ele nunca vai ser destruído. Glória a Deus por isso. Um cristão ele pode passar pela prova, pelo fogo, pela dificuldade, mas ele nunca vai ser destruído. É o que Pedro esclarece. E nós temos exemplos na Bíblia. O servo de Deus, Jó. Todos conhecem a história de Jó. Todos conhecem o teste de fé que o Senhor colocou sobre sua vida. Agora observe bem. O adversário pediu para fustigar a vida de Pedro, mas qual é a resposta? Não toque na sua vida. Glória a Deus por isso. Irmãos, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que mesmo depois da prova, mesmo depois do fogo, o Senhor não deixa a nossa vida se perder. A nossa vida, ela não é destruída, como às vezes o ouro, depois de ser aprovado, depois de receber aquele aquecimento, ele é destruído. E nós, mesmo que passe pelo fogo, mas Deus não destrói a nossa vida. Então essa comparação ela é muito importante, porque da forma como o ouro ele é aprovado, é isso, para que sujeiras possam ser tiradas,
e deixa o metal puro, nós também. A fé que Pedro ele vai dizer, ela é aprovada por provações e tentações para deixá-la mais aprovada, isto é, para deixá-la mais genuína. E qual é, meus irmãos, o benefício das provações? Aí você pode dizer, mas como é que é? Provações, lutas, tem benefício na nossa vida? Tem. Porque é que os versículos antecessores, que a gente já viu, ele manda a gente olhar não apenas para a tribulação, mas olhar além das provações. A gente deve entender que o benefício imediato das provações, é claro que sabemos que aqui o contexto de Pedro, ele está falando para pessoas que estão sendo perseguidas. Perceba que tem algumas provas que de fato são por pessoas que desobedecem e de fato passam por castigos. Não é isso que eu quero falar. Estou falando de pessoas no contexto de Pedro, que ele falou para pessoas dispersas por amor do nome do Senhor. São para esses. E aí o benefício aqui, ele é imediato. O benefício da provação não é para Deus, amados irmãos. O benefício da prova, da luta, não é Deus que é beneficiado, somos nós que somos beneficiados com as provações da vida. O benefício imediato é para nós, não é para Deus que se beneficia com as lutas. Somos nós, somos eu e você, que tem o benefício quando essa luta passa, quando essa prova passa, quando o dia difícil ele passa. Quando um cristão ele sai de uma prova, de uma tribulação, de um problema difícil, ele sai mais confiante em Deus, ele sai mais cheio de sua graça, ele sai de uma forma melhor do que ele estava, amados irmãos. Perceba, eu falei antes no exemplo de Jó. Mas o que Jó passou, o estado que ele estava, vai lá no versículo 42, vai dizer, olha, o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Então, benefício imediato das provas, das lutas, e muitas vezes do que acontece na vida. Ele assegura com isto que a sua fé é genuína. O que dizer do clássico exemplo de Abraão com seu filho? Todos conhecem a história. Deus mandou o Abraão, pediu que ele levasse o seu único filho para oferecer sacrifício, e o servo de Deus, ele foi fiel. Mas veja que teste de fé, mas veja que prova o servo de Deus ele teve que encarar. Amado irmão, a resposta que nós temos depois do teste de fé que Abraão ele passou, colocou seu filho sobre as lenhas, mas Deus chegou com a providência. A pergunta é, o que foi que aconteceu com a vida de Abraão depois do teste de fé, depois da prova que não foi fácil? Foi com seu único filho. Mas qual foi o benefício imediato depois da prova do servo de Deus? Foi que o anjo falou para Abraão. Ele falou, olha Abraão, você será abençoado, sua descendência será multiplicada, você vai ser abençoado por sua fidelidade, por sua fé. Amados irmãos, a prova e as lutas trazem benefícios imediatos para nós. Servos de Deus que viveram antes de nós foram beneficiados pelas lutas difíceis. E temos outros exemplos, muitos exemplos na Bíblia. Olha Ana, a história de Ana, que passou um tempo sua madre encerrada, sofrendo zombaria de Penina. Mas veja o que foi que Deus fez com Ana depois que a luta passou. Ana foi abençoada poderosamente, com mais filhos do que o que ela queria. Então perceba que eu perguntei por quê? O Senhor nos prova. Por que tribulação? Porque a igreja de Deus, o povo ou pessoas passam por provações. E Pedro, ele vai responder: para que a minha fé, para que a sua fé
ela seja confirmada, para que a nossa fé seja genuína, seja pura, e que nós possamos ser abençoados por Deus. Veja que palavra de conforto para aquele povo disperso. Veja que palavra de conforto, o povo passando pelo fogo. Pedro compara a prova com fogo, dizendo: olha, depois que a prova passar, chegará, não é o desastre, não, é a bênção de Deus. E os exemplos bíblicos que nós temos, eles identificam toda essa realidade. Qual é o último estado? O que vai ser de nós quando tudo isso passar? Quando a luta passar, quando a prova passar? Creia na palavra de Deus. E o versículo 8, para a gente encerrar, ele diz, o 9 também, que faz o contexto com 8: a quem, não havendo visto, amais. Glória a Deus por isso. A quem, não havendo visto, amais. Pedro, ele aqui escreve aos irmãos, Cristo já tinha morrido, ressuscitado, todo o seu sacrifício, o evangelho começa a ser pregado e o povo está disperso. Aí ele diz: olha, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, novamente, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E o 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação, a vossa alma. No versículo 8, a gente aprende que depois de tudo isso, dessas tribulações, nós precisamos amar mais a Cristo, mesmo sem vê-lo. Não é seguir o exemplo de Tomé, não, que procurou tocar na Jesus para ver, para crer. Não. Use sua fé. Contemple Cristo pela fé. Nós precisamos amar Cristo para que este fogo, para que esta prova, para que esta tribulação nos purifique antes de nos queimar. Para que isso comprove o amor que nós temos por Cristo, pela sua obra. Para que esse fogo, se assim chegar, ele venha nos purificar a nossa vida. E aí o cristão, ele também precisa, porque ele usa a palavra crer também, a gente precisa ter fé. Nossa vida é toda baseada na fé. Acompanhe comigo, a gente é salvo pela fé, pela graça de salvo, mediante a fé, que não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então nós somos salvos pela fé. Eu e você, nós vivemos por essa fé. A gente vence pela fé as batalhas da vida. Então há toda uma sequência e nós andamos pela fé. Então nós somos salvos pela fé, nós vivemos pela fé, nós vencemos pela fé, nós andamos por fé. Então é por fé que nós andamos, é por essa fé. Por isso que ele vai dizer agora, mas crendo, essa fé salvífica que a gente anda, que a gente a vive, nós temos que ter alegria nessa fé. E aí por fim vai dizer: alegre-se em Cristo. O cristão não é masoquista. Eu sempre digo isso. O cristão não gosta, não se alegra, não adora sofrer. Não. Mas muitas vezes o sofrimento faz parte da vida do cristão. A alegria que o Senhor aqui está falando é justamente o que eu falei antes. É pelos benefícios que essa prova ela tem sobre nossas vidas. Eu quero deixar aqui para os irmãos apenas 3 aplicações rápidas. Depois você ouvir essa instrução de Pedro, essa escrita, essa carta dele para esses irmãos que estão dispersos. A gente precisa aplicar para a nossa vida. A gente precisa aprender também o que o Senhor fala também para nós, com essa palavra viva. A primeira é que, mesmo que você ou a igreja ela passe por dificuldades, ela passe por lutas, ela passe por perseguições, ela passe por percas, como no momento atual onde nós vivemos, tanto as pessoas como a igreja sempre terão o conforto de Deus. Assim como esses irmãos da dispersação tiveram conforto, foram confortados pela palavra de Deus através do apóstolo
Pedro, o Senhor também nos conforta. Perceba, quando você está num momento difícil, sempre o Senhor manda alguém para lhe confortar. Uma palavra pastoral para a tua vida, uma palavra de um irmão experiente na fé, uma palavra de uma pessoa que vem, te abraça, te conforta. O que é isso? Não a graça de Deus sobre sua vida. Então, justamente quando a igreja ou o povo passa por dificuldades, sempre haverá o conforto. E esse conforto ele vem acompanhado de uma informação muito importante, da posição de eleitos. Por que está sofrendo? Por que está tão triste? Por que está tão batida? Você, um eleito de Deus. Você está posicionado em Deus. Sua condição de peregrino, mas você é um eleito. E digo mais, você é guardado pelo poder de Deus. É o Senhor quem te guarda de dia e de noite. Não são os guardas, a sentinela, a polícia ou quem quer que seja que lhe guarda. Mas quem lhe guarda é o Deus de Israel. Quem lhe guarda é aquele que nunca dorme. É aquele que tem guardado a igreja e o seu povo desde o começo da sua história até hoje. E sempre vai guardar. Então, mesmo que você esteja passando por lutas, sempre vai ter conforto. Segundo, Deus quer de nós uma fé genuína. Lembra que eu falei antes? É fácil dizer eu tenho fé, mas o Senhor ele quer confirmar essa fé que nós professamos. Ele quer confirmar, muitas vezes testar essa fé. As provações e as lutas elas poderão chegar, mas eu digo uma coisa: Deus jamais permitirá sobre nossas vidas tribulações que não sejam sem propósitos. Jamais Deus ele vai permitir uma tribulação sem um propósito específico. Que propósito é esse? O propósito é que vai resultar bênçãos sobre a nossa vida, como este povo aqui foi abençoado, como eu falei dos exemplos citados. Lembra? Abraão, Jó, Ana foram abençoados, porque tiveram suas vidas, sua fé testadas. E o resultado disso foi bênção sobre suas vidas, acréscimo sobre suas vidas. E é interessante, cá para nós hoje, que as pessoas querem ser abençoadas, correm para ser abençoadas, não tem nenhum tipo de luta, é tudo muito fácil. É a teologia da facilidade. Eu quero, eu posso. Quando a gente abre a Bíblia e vê o servo de Deus, amado irmão, não foi fácil. Não foi fácil e não está sendo fácil. Então, Deus, Ele quer de nós uma fé genuína. E glorifique a Deus por isso. Uma fé comprovada não pelos homens, mas uma fé comprovada pelo próprio Deus. Glória a Deus por isso. E por fim, eu quero te dizer que há uma herança também guardada para nós. Assim como Pedro falou para esses irmãos que havia uma herança guardada lá, incorruptível, isto é, que não se perdia, que não mudava, também nós somos herdeiros. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós também somos um povo escolhido de Deus. Sendo assim, precisamos enxergar além da tribulação. Procure olhar além. O que é que essas lutas está acontecendo? O que é que ela pode trazer para a tua vida? Olhe além das provações, que você vai enxergar a herança que o Senhor tem guardada e reservada para nós. Até lá, nós precisamos ter uma fé aprovada e alegrar-se no Senhor até a sua segunda vinda, ou seja, até o dia aguardado, e reservado também para nós, para que a gente possa ir assunto a nossa pátria celestial. Amado irmão e amada irmã, que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Eu sei que nós temos passado por travadas lutas, momento do contexto que nós vivemos. A igreja também ela passa por lutas, mas Deus nunca abandonou a sua igreja. E quero te afirmar mais uma vez que as portas da igreja física podem estar fechadas como estão, mas as portas do céu elas nunca
se fecharão, elas estão abertas para nós. Então, que você possa ter aprendido nessa manhã acerca do conforto de Deus, e também quando a aprovação bate na sua porta, como está sobre a igreja. Que o Senhor possa te abençoar. Eu vou orar pela sua vida para que o Senhor possa te abençoar e aplicar essa palavra nos nossos corações. Pai, nós queremos te louvar, meu Pai, e ser grato a Ti por Tua palavra, Senhor, em nossos corações. Bem verdade, meu Pai, que muitas vezes nós temos passado por diversas tribulações da vida, Pai, assim como os irmãos que estavam lá, meu Pai, na Capadócia, na Ásia, aqueles irmãos a quem Pedro, ele escreveu. Mas, Senhor, assim como Tu confortasse aqueles irmãos, também conforta, Pai, a Tua igreja nos dias de hoje, Pai, conforta o Teu povo nos dias de hoje, para que eles possam entender, Pai, qual é a sua posição, onde é que eles estão firmados, fortalecidos. Nós estamos eleitos, Pai, em Cristo. E é por isso que nós devemos glorificar e exaltar Teu santo nome, meu Pai. Abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, este ministério, meu Pai, que nós possamos passar por esse momento difícil, meu Pai, e voltar, meu Pai, às nossas atividades normais, mas que até lá nós possamos estar figurados que tudo que acontece é com Teu propósito. Nos dá, Senhor, um ótimo domingo, nos abençoa, no nome de Jesus, amém.